13 do artigo 9 do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pela Lei número 32/2007, de 31 de dezembro, e republicado pela Lei 13/2016, de 30 de dezembro. Vemos agora o Presidente da República se dirigir ao local onde irá proferir a sua comunicação à nação. A vossa atenção para que conheçamos aquilo que são as medidas que o Governo poderá anunciar em sede desta pandemia que já fez 2 vítimas mortais em Moçambique. Moçambicanos, caros compatriotas, estamos no fim do nosso período de prorrogação do estado de emergência por calamidade pública que vigora desde o passado dia 1 de maio. O mundo e o nosso continente, em particular, a situação está a tornar-se preocupante, pois assiste-se a uma aceleração do crescimento do número de casos da Covid-19, tendo na região, ou registrado em África, uma duplicação dos mesmos nas últimas 2 semanas. Mais da metade dos países africanos registram atualmente a transmissão comunitária deste mal. Como é do vosso conhecimento, o nosso país diagnosticou o primeiro caso da Covid-19 a 22 de março de 2020, sendo um caso importado. A quando da declaração do estado de emergência, 30 de março de 2020, Moçambique contava com 8 casos confirmados desta pandemia e nenhum óbito. Quando fizemos a prorrogação do estado de emergência no dia 22 de abril de 2020, Moçambique contava com 76 casos positivos. Nessa altura, os casos estavam concentrados em 3 províncias, nomeadamente Cabo Delgado, Maputo província e Maputo cidade, e eram conhecidas todas as cadeias de transmissão. Durante o período de prorrogação, o número de casos da Covid-19 evoluiu, apontando para uma tendência progressiva e assustadora do número de casos das cadeias de transmissão e do número de províncias com registro positivo. Foi neste intervalo que foi identificado o primeiro caso na cidade de Maputo, para o qual a cadeia de transmissão não é ainda conhecida. No mesmo período, foram identificadas no dia 11 de maio de 2020 novas cadeias de transmissão nas cidades de Pemba, Beira, Inhambane e Matola, com o diagnóstico de 12 casos positivos para o coronavírus através da vigilância ativa. Constatamos igualmente o aumento de casos de transmissão local da Covid-19 quando comparados com os importados. Verificamos o incremento de casos de pessoas com sintomas, bem como o aumento de risco para o pessoal de saúde. Testemunhamos o surgimento de casos da Covid-19 como resultado de interações que tiveram lugar nos principais corredores rodoviários. Assim, a não observância do cumprimento das medidas de forma individual e coletiva tem concorrido desde então para o alastramento da pandemia no país. A doença está a atingir todas as faixas etárias, com a maior incidência entre os jovens de 15 a 40 anos, revelando-se uma ameaça ao nosso futuro como nação. Compatriotas, foi por esta razão que no dia 15 de maio de 2020 dirigimos-nos mais uma vez aos moçambicanos para fazer uma avaliação de meio termo do grau de cumprimento das medidas de execução administrativa para a prevenção e contenção da prorrogação da Covid-19 e apelar ao esforço da sua observância. Até o momento do balanço, há cerca de 15 dias,
o nosso país registrava 119 casos positivos, sendo 105 de transmissão local e 14 casos importados, com 42 pacientes totalmente recuperados. No mesmo dia, 15 de maio, a Organização Mundial de Saúde classificou o tipo de transmissão da Covid-19 em Moçambique como tendo transitado de transmissão por casos esporádicos para focos de transmissão local. Este incremento no número de casos foi acompanhado do aumento das cadeias de transmissão, estando a maioria em fase de investigação. Assistimos à expansão progressiva da pandemia pelos 4 cantos do país. Foram diagnosticados até ao momento casos de Covid em todas as províncias do país, incluindo a cidade de Maputo. Até hoje, 28 de maio de 2020, o país tem um cumulativo de 233 casos. Portanto, digo 233 casos, que significa que quase o dobro do que tínhamos há 15 dias. Portanto, casos positivos para a Covid-19, dos quais 207 de transmissão local e 26 casos importados, com 82 casos recuperados, 2 casos internados nas províncias de Inhambane e Cabo Delgado e com o registro lamentável de 2 óbitos nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. As vítimas encontravam-se em acompanhamento médico devido à situação de doenças concomitantes. Nesta ocasião, endereçamos às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências por esta perda de nossos filhos e irmãos que tão precocemente foram arrancados do nosso convívio. Dirigimos ainda palavras de solidariedade a todas as famílias afetadas por esta pandemia, desejando aos infectados rápida recuperação. Moçambicanas e moçambicanos, ao longo do período de emergência, aprendemos que temos 2 grandes desafios. Designadamente, como travar a propagação do vírus, por um lado, e como garantir que as medidas que tomamos não prejudiquem a nossa economia, por outro. Por isso, adotamos medidas de nível 3, as quais ansiávamos que conduzir-nos-iam para 1. Achatamento da curva epidemiológica, retardando a progressão da pandemia e evitando assim o colapso do Sistema Nacional de Saúde. 2. A redução da morbilidade e a mortalidade pela Covid-19. E 3. Evitar ao máximo a progressão para um nível de alerta mais restritivo, o chamado nível 4, ou lockdown, tendo em conta os seus graves impactos sociais e econômicos para o país. Foi nessa base que, para além do reforço do apelo para a observância das medidas individuais de prevenção, alargamos a escala de despiste e testagem de suspeitos da Covid-19 a nível nacional. Durante o período de prorrogação do estado de emergência, verificou-se também o aumento da testagem de amostras provenientes de outras províncias do país, contrariamente ao que se observou no primeiro período, onde houve prevalência da cidade e província de Maputo e da província de Cabo Delgado. Adicionalmente, estão em processo de aquisição de testes rápidos para a detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2. Estes testes não serão usados para o diagnóstico individual de pacientes, mas para ações de vigilância epidemiológica, assim como para o despiste em cadeias de transmissão. Igualmente, desde que foi decretado o estado de emergência, o governo de Moçambique tomou um conjunto de medidas econômicas, financeiras e fiscais com vista a evitar ou minorar o impacto negativo da economia, nas empresas, nos trabalhadores e da sociedade moçambicana no geral.
moçambicanas, moçambicanos, estamos cientes da dureza que implicam algumas destas medidas que estão em implementação para a contenção da propagação do coronavírus. Temos consciência de que estas medidas de contenção nos fizeram rever em baixa o crescimento global da nossa economia e que implicarão uma contração da mesma que se traduzirá numa taxa negativa de menos 3,3%. Temos ainda presente que este pacote de medidas tem gerado o redimensionamento de setores, incluindo a redução de efetivos laborais, gerando consequentemente um impacto negativo sobre o consumo e incertezas a médio e longo prazo. Compatriotas, os sacrifícios que têm consentido ao longo destes dias, desde a eclosão desta pandemia, não têm sido em vão. Durante todo este período, muitos aceitaram as privações impostas pelas restrições que escolhemos introduzir. Por esta razão, quero aproveitar esta ocasião para saudar ao povo moçambicano por ter compreendido e consentido mais sacrifícios para o bem de todos nós. Saúdo em particular ao Ministério da Saúde, à Comissão Técnico-Científica, às autoridades municipais, à Inspeção de Atividades Econômicas e os agentes da lei e ordem por estarem na liderança deste processo complexo. Estes atos heroicos, que se expressam em privações de várias ordens, têm se traduzido em algumas vitórias neste combate que travamos contra a Covid-19. Tomamos esta oportunidade para saudar e destacar: 1. A crescente sensibilidade das pessoas para o uso da máscara nos transportes públicos e nos locais de aglomeração. 2. A melhoria do controle fronteiriço, aumentando a fiscalização do movimento de pessoas e bens em circulação por estes pontos. 3. A observância do horário de funcionamento estabelecido pelas autoridades governamentais para a maioria dos estabelecimentos comerciais e mercados. 4. O encerramento em muitos bairros dos locais destinados a lazer, venda de bebidas alcoólicas, piscinas públicas, lugares para a prática de desporto coletivo, entre outros. Neste momento, gostaria de congratular a ação conjugada dos líderes comunitários e religiosos, a colaboração do setor privado, das pessoas singulares, dos parceiros de desenvolvimento, das instituições de ensino e investigação públicas e privadas, das organizações da sociedade civil, dos nossos artistas e desportistas que dão o melhor de si nesta luta. Moçambicanas e moçambicanos compatriotas, não obstante os relativos ganhos que registramos ao longo deste período, notamos com tristeza que ainda persistem algumas fragilidades que podem concorrer para a frustração dos nossos esforços coletivos de travar esta pandemia. Pois vejamos. Primeiro, esperávamos que, através da suspensão das aulas, fosse possível reduzir o contacto entre os alunos nas escolas, reduzir a sua exposição nos transportes públicos e mantê-los nas suas casas ou residências, de modo a minimizar o risco de transmissão local, isto é, esperávamos que ficássemos em casa. Infelizmente, não é o que acontece. Segundo, não obstante o trabalho positivo que está a decorrer, subsistem alguns mecanismos de travessia clandestina que se traduzem na violação das fronteiras. Terceiro, apesar dos participantes aos funerais cumprirem com o limite máximo de 20 pessoas, o uso de máscaras e lavagem ou desinfecção das mãos, assiste-se ainda a aglomerações de pessoas nos portões dos cemitérios ou nos lugares de concentração sem a observância do distanciamento social recomendado. Quarto, verifica-se o incumprimento da lotação de veículos, não obstante os passageiros estarem a usar máscaras,
Quinto, nas paragens e terminais de transportes coletivos e passageiros e em outros estabelecimentos de prestação de serviços, persiste a falta de observância do distanciamento interpessoal, que é de 1,5 metro entre os utentes. Sexto, embora a prática de exercícios físicos seja salutar e recomendável, constata-se que as pessoas não observam o distanciamento físico, o que aumenta o risco de contaminação pela Covid-19. Sétimo, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os vendedores e entre os clientes compradores continua a ser desrespeitado. Oitavo, assiste-se à prática de atividade comercial depois das 17 horas em determinados mercados, que decorre nas bermas das estradas sem observação das medidas de prevenção, em clara violação das medidas anunciadas pelo governo. Nono, ocorrem ainda tentativas de reabertura paulatina de casas de diversão, como bares e barracas, por parte de alguns proprietários que se consubstanciam na promoção de venda e de consumo de bebidas alcoólicas e manifesta a violação das medidas de confinamento. Compatriotas, a detecção de novas cadeias de transmissão em locais em que previamente não existiam cadeias de transmissão e a existência de casos para os quais a cadeia de transmissão não é conhecida indica a iminência de transmissão comunitária, elevando o alerta para a necessidade de cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas no país. Tínhamos afirmado, em 15 de maio, quando nos dirigimos à nação durante a avaliação de meio termo, que os 15 dias seguintes seriam decisivos. E é difícil, do que tenho que dizer, que a nossa esperança e a minha era o contrário, mas neste contexto, atentos à situação real do país e devidamente aconselhado, decidi prorrogar pela segunda vez o estado de emergência por mais 30 dias, em todo o território nacional, com início às 0 horas do dia 31 de maio de 2020 e término às 23h59 no dia 29 de junho. A prorrogação da declaração de estado de emergência foi ainda hoje por mim remetida à Assembleia da República para efeitos de ratificação. Como afirmamos na nossa última intervenção, esta pandemia convoca o nosso espírito de sacrifício, resiliência e determinação que sempre habitou em nós. Habitou em nós. É a continuação do nosso cometimento no cumprimento das medidas de prevenção que será determinante para o sucesso deste combate contra este inimigo sem rosto. Estas medidas que adotamos não visam acabar com a Covid-19, mas controlar a sua propagação pelo país e evitar que tenhamos de acionar as medidas de nível 4, ou seja, o lockdown, visa atrasar ou achatar a curva de crescimento. Neste sentido, é nossa responsabilidade como nação aprendermos a conviver com o coronavírus ao longo dos próximos tempos, enquanto decorrem esforços à escala global de produção de uma vacina desta doença. Compatriotas, mais uma vez, queremos apelar à máxima seriedade e responsabilidade a todos os cidadãos, a todos os níveis, para a impreterível necessidade de 1. Observar a quarentena obrigatória domiciliária de 14 dias para todos os cidadãos que estejam a chegar ao país, tenham estado em locais com casos ativos
e os que tenham tido contato direto com casos confirmados da Covid-19, devendo as autoridades sanitárias adotar mecanismos de controle eficazes. 2. Limitar no máximo a circulação interna de pessoas. 3. Observar o uso obrigatório de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como nas vias públicas, nos transportes coletivos e semicoletivos, de passageiros, nos mercados, nas áreas comuns, privilegiando as de fabrico comunitário. 4. Cumprir com o distanciamento social mínimo de 1,5 metro em todas as situações determinadas no âmbito das medidas de prevenção. Os agentes da lei e ordem devem intensificar com maior rigor e fiscalização massiva em todos os espaços com vista a cumprir as medidas de prevenção contra a Covid-19. Nós queremos para que este momento seja igual à primeira etapa quando fizemos. Houve mais movimento, houve mais disciplina. Mas agora, essa fase que estamos a terminar foi exatamente o inverso. As lideranças comunitárias, locais e religiosas devem ser mais atuantes na mobilização e sensibilização das comunidades. Vamos reforçar a fiscalização das medidas em vigor, em particular nos mercados, transportes, rastreio e quarentenas, funerais e, infelizmente, até locais de cultos, porque a maioria cumpriu, obedeceu, mas houve um grupo que violou. Faremos também a fiscalização no uso das máscaras e da atividade comercial, conforme o decreto do Conselho de Ministros a ser produzido, diria até a ser atualizado. 8, vamos reforçar o controle das fronteiras, em alguns casos, e limitar as estradas, as entradas. Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, o governo tem a responsabilidade de tornar o processo sustentável, olhando para o momento atual e os dias que nos esperam no período pós-Covid-19. Há que estabelecer o equilíbrio entre a saúde, ou seja, a vida, e a economia, respeitando sempre o compromisso de que o nosso maior valor é a vida. Compatriotas, como afirmamos na comunicação passada, voltamos a dizer mais uma vez que os próximos 15 dias são decisivos para ditar o relaxamento ou o aperto de algumas medidas. Iremos submeter à Comissão Científica, já amanhã, para reflexão sobre o melhor momento para a retoma das aulas com enfoque para as classes com exame. Nos próximos dias, vamos avaliar o momento para a retoma da formação de professores, formação profissional de treinamento, de extensionistas e quando retomar as aulas das instituições do ensino superior. Os próximos dias irão ditar a decisão nestes sentidos e devidamente aconselhados. Vamos avaliar se existem condições para o retorno de técnicos e especialistas de diferentes setores retidos do exterior devido a medidas de emergência. Outras medidas, como por exemplo a abertura de fronteiras aéreas, terrestres e marítimas para o transporte de pessoas e mercadorias, serão estudadas em função à tendência da Covid-19 em Moçambique. A nível de desporto e cultura, dependendo da nossa responsabilidade coletiva, iremos avaliar o momento para autorizar o treinamento das seleções nacionais de alto rendimento com compromissos internacionais, assim como o figurino ideal para a promoção de feiras, exposições ou espetáculos. O tempo vai ditar se valerá a pena continuar a permitir a venda de álcool aos fins de semana ou se é momento para o prolongamento das horas de funcionamento de restaurantes.
pessoas, moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, tudo depende de nós. Depende da observância das medidas de prevenção. Depende da mudança do estilo da vida e da nossa disciplina. Reiteramos que o vírus não anda. Quem transporta o vírus de um lugar para outro são as pessoas. A nossa mensagem foi e continua a ser: vamos ficar em casa. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Excelência. Minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação no âmbito do estado de emergência em vigor no país e a retirada deste recinto de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Fica aqui o anúncio de prorrogação